Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, boa noite. Hoje estamos no nosso 11º dia, coisa linda, e nós vamos falar da armadura de Deus. Só que nós vamos falar da armadura de Deus de uma forma diferente. Nós não vamos falar como a gente está acostumado a falar aqui, né? E o que significa a couraça da justiça? O que significa o cinturão da verdade? Nós vamos falar de uma forma diferente. Porque dessa forma, vocês já tiveram muitas aulas e já aprenderam muito sobre isso, amém? Então, nós vamos entender por um outro lado hoje. Então, eu quero clamar os anjos do Senhor aqui, que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor nesse momento, cuida da conexão da internet, tira toda religiosidade, todo julgamento, que o Senhor permita que a palavra entre e que você absorve o melhor dela, que você absorva o melhor dela. Então, Espírito Santo, repitam comigo, Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a tua palavra e ser transformado por ela. Vocês estão me ouvindo bem? Tá chiando? Porque esses dias estava chiando. Tá não, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá, pessoal. Efésios 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, amém? Efésios 6, 10, 18. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então vamos lá, eu quero começar essa aula fazendo uma pergunta que talvez você nunca tenha feito. Por que Paulo fala de armadura somente no final da carta aos Efésios? Alguém já pensou nisso aqui? Nós estamos também estudando Efésios, né? E a gente sabe, quem está estudando aqui, né, que o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo de Efésios fala sobre nossa identidade, fala sobre a construção do nosso caráter, da nossa intimidade, quem nós somos em Cristo. E o capítulo 3, o capítulo 4, 5 e 6 fala como que nós devemos viver aqui, como que a gente deve se comportar aqui, enfim. Só que Paulo fala da armadura de Deus no final da carta aos Efésios. É no finalzinho que ele vai falar. E aí a gente tem uma pergunta aqui. Porque ele poderia ter começado a carta falando assim, preparem-se para a batalha. Vambora, pessoal, vista a armadura aí, vambora atacar. Mas não. Ele passa os 3 primeiros capítulos falando sobre quem nós somos em Cristo, o que Cristo conquistou, nossa identidade, nossa redenção, nossa posição espiritual, a unidade da igreja, a maturidade, enfim, a santidade, a maneira de pensar, casamento, família, trabalho. Isso que ele fala nos primeiros capítulos. E em Efésios 6, que é o último capítulo, né? Ele fala, quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Paulo aqui está ensinando algo extremamente importante. Você não entra em uma guerra espiritual tentando descobrir quem você é. Para você entrar numa guerra espiritual, você precisa saber quem você é. A armadura, o ensino da armadura vem depois da identidade. Então, talvez tenhamos aprendido errado sobre a armadura. Por que eu estou falando isso? Porque quando alguém fala toda a armadura de Deus, quase que imediatamente nós pensamos assim: capacete, couraça, cinto, sandália, escudo, espada. E fazemos aquela explicação, né? Isso significa aquilo. É ou não é? Levanta a mãozinha aqui para mim, gente. É ou não é? Todo mundo que escuta sobre esse versículo, todo mundo que escuta, estuda, aprende dessa forma. Mas Paulo não está simplesmente ensinando um cristão a decorar as peças de uma armadura e como ela funciona. Ele está ensinando uma pessoa a permanecer de pé quando tudo ao redor tenta derrubá-la. E existe uma palavra que aparece repetidamente aqui, que vocês podem perceber. É firme. Para poderdes ficar firmes, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, estai, pois, firmes. Isso é que Paulo fala repetidamente. É essa palavra que aparece várias vezes aqui, é a palavra firmes. Por que esse Paulo está falando de batalha? Por que ele fala tanto em ficar parado, em ficar firme? Por quê, pessoal? Talvez você tenha imaginado que uma grande vitória espiritual é avançar. E Paulo está dizendo que, às vezes, a maior vitória é não sair do lugar. Presta atenção. Aqui nós estamos falando de vitória espiritual. Vitória espiritual. Então, o que significa ficar firme? Não significa que nada vai acontecer com você. Não significa que você nunca vai chorar, nunca terá medo. Não significa que você nunca será ferido. Significa que o que está acontecendo comigo não terá permissão para decidir quem eu me tornarei. Isso é diferente. Isso é diferente. Por exemplo, alguém te provoca que você precisa sim, que você quer e poderia explodir, porque você foi provocada ou provocado de uma forma muito forte. Mas você escolhe permanecer em domínio próprio. Alguém te trai e você poderia se tornar amargo, mas aí você escolhe permanecer em perdão, colocar limites saudáveis. Uma crise vai acontecer, porque nós moramos aqui nesse mundo, mesmo que provisoriamente, vamos dizer assim, né? Então, crise vai acontecer e você poderia abandonar sua fé, mas você continua confiando. Uma tentação vai aparecer e você poderia ceder, mas permanece ser fiel. Então, não significa que você não avançou, mas espiritualmente você venceu, porque você não permitiu que aquilo te deslocasse de Cristo. Então, isso é permanecer firme no sentido desse texto que nós estamos lendo. Agora, vamos voltar lá para o começo. Paulo fala assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Observe essa expressão aqui, ó, no Senhor. Ele não diz, sejam fortes em vocês mesmos. Porque isso aqui, gente, seria apenas desenvolvimento pessoal. Inclusive, já estudei muito sobre isso. Fique firme em você mesmo, você consegue, repete. O que ele está dizendo? Que a sua força não começa em você. Ela começa na sua posição em Cristo.
E isso explica por que que a armadura vem no final, por que que ele ensina vista a armadura no final. Paulo passou os primeiros capítulos ensinando e falando, lembre-se de quem você é. Gente, quem não leu Efésios, eu convido a estudar Efésios. Inclusive, se quiser estudar conosco, o capítulo 1 já está no canal do YouTube. E os outros eu vou anunciar no grupo. Porque é surreal. Nossa, é maravilhoso. Porque fala muito de tudo que a gente precisa saber. Da nossa identidade, de como que a gente deve lutar contra o mal, como que a gente deve se comportar. Então, assim, Efésios começa falando de identidade. Logo no início da carta, Paulo fala sobre isso, sobre perdão, herança, sobre selamento pelo Espírito Santo. É como se Deus estivesse te estabelecendo assim, ó, fulano, antes de você aprender a enfrentar a guerra, você precisa entender a quem você pertence. Você precisa entender a sua identidade. Você precisa estar muito firmado na sua identidade, porque senão você não vai vencer a guerra. Porque uma pessoa que não sabe quem é, ela é facilmente definida pelo o que acontece com ela. O que acontece com ela define ela. E aqui está uma das grandes revelações que você precisa anotar, se você quiser, se você tiver com o seu caderninho aí. O inimigo, anota isso, gente, é muito importante. O inimigo não precisa necessariamente tirar a tua bênção. Se ele conseguir alterar a sua identidade, você mesmo começará a abandonar o que Deus lhe deu. É muito forte. Se alguém consegue convencer você que você não é capaz, você começa a recuar. Se alguém começa a convencer você que você não é amado, você começa a implorar por aprovação. Aí vai estabelecer em você um bloqueio de necessidade de aprovação. Se alguém consegue convencer você de que você nunca vai mudar, você para de tentar. Se alguém fala assim, Deus não está com você, olha aí o que você está passando, olha o que você está vivendo, você para de confiar, você para de orar, você até busca, mas é meio que tipo por obrigação. Entende? Então o ataque começa como pensamento, mas depois ele vira uma interpretação. Depois ele vira comportamento. E aí ele vira bloqueio, estilo de vida. É por isso, gente, que a primeira coisa é a verdade. A primeira coisa é a verdade. Paulo diz assim, ó, cingindo-vos com a verdade. E aqui nós vamos começar a entender sobre essa armadura. Por quê? Aqui existe algo muito mais profundo do que fale a verdade. O cinto, o que ele faz? Ele organiza a roupa do soldado, né? Ele segura, organiza. Então pensa assim, a verdade é aquilo que impede sua vida de ficar desorganizada pela mentira. Porque uma mentira, ela não precisa ser uma invenção absurda. Às vezes, gente, é uma verdade misturada com uma interpretação errada. Às vezes a pessoa fala assim, por exemplo, a pessoa fala assim, eu falhei, portanto eu sou um fracasso. Eu falhei é uma verdade. Agora, portanto, eu sou um fracasso é uma mentira. Então, às vezes, é uma verdade misturada com uma interpretação que você mesmo pode ter dado para o que aconteceu. Você pode falar assim, essa pessoa me rejeitou. Isso é uma verdade. Uma pessoa pode te rejeitar. Aí você pensa, ninguém vai me amar mais, porque uma pessoa te rejeitou. Lembra que eu falei sobre as notas de dinheiro? Que eu recebi 100 notas de R$ 100, né? Eu nem lembro, 100 notas de R$ 100. E aí uma nota dessas estava falsa. E aí falou, ah, tem que jogar fora, tá falsa. Aí vou jogar fora todas as outras 99 também?
Então, não é porque uma pessoa te rejeitou que nenhuma mais presta, que todas as outras são falsas. Isso é uma mentira. É uma verdade misturada com uma mentira. Então, quando você fala assim, eu ainda não consegui, é uma verdade. Portanto, eu nunca vou conseguir. Já é uma mentira. A mentira mais perigosa é aquela que parece plausível. É tipo assim, ó, porque ninguém acredita muito fácil, aí ela parece plausível, sabe? Essa é a mais perigosa. Porque, por exemplo, você é um elefante. É claro que ninguém vai acreditar nisso, né? Mas a pessoa já pode acreditar se você falar assim, ó, depois de tudo que aconteceu, né? Depois de tudo que você viveu, você nunca mais vai confiar em ninguém. Isso aqui parece lógico, mas é justamente por isso que é perigoso. Porque geralmente o cristão pergunta assim, ó, isso parece verdade? Mas ele deveria perguntar se isso está de acordo com a verdade de Deus. Você costuma fazer essa pergunta diante das coisas que afirmam sobre você? Responde aqui para mim, com a mãozinha. Você costuma? As pessoas falam alguma coisa sobre você, te deixam triste, desanimada, com problema. Você costuma perguntar se isso é uma verdade sobre você? A maioria das pessoas não perguntam. A maioria das pessoas ficam tristes, sofre, chora e acredita, pega aquilo como verdade e causa um bloqueio na vida dela. Quer um exemplo? Pedro nega Jesus. Isso é um fato que aconteceu, certo? É uma verdade, aconteceu. Mas imagina se Pedro tivesse transformado eu neguei Jesus em eu sou um traidor, eu nunca mais posso ser usado. Imagina se Pedro tivesse transformado eu neguei Jesus em essa frase, eu sou um traidor e nunca mais posso ser usado. Jesus, ele não permite que o seu erro se transforme em identidade, não. Depois da ressurreição, o que Jesus faz? Ele vai atrás de Pedro. Jesus não tratou Pedro como alguém descartável, muito pelo contrário. Ele restaurou e reposicionou Pedro. Porque Jesus não queria apenas corrigir o comportamento dele. Ele queria restaurar quem Pedro acreditava que era depois da queda. Isso aqui é uma verdade. Entende? Então, não deixe que qualquer erro que tu tenha cometido se transforme na sua identidade. Ok? Então, a primeira coisa é a verdade. Depois, Paulo vai para a couraça. Vestindo-vos da couraça da justiça. O que a couraça faz, gente? Protege o peito. Existe uma batalha muito particular que acontece nessa região. Se você quiser anotar, você pode anotar. Que é culpa, vergonha e condenação. É o ataque que diz assim, ó, depois do que você fez, você não pode mais voltar. Depois do que você fez, você não merece mais isso, você não merece mais aquilo. Mas existe uma diferença muito grande, que é eu fiz algo errado e eu sou irremediavelmente errado. A primeira frase pode produzir, né, na verdade, arrependimento. E a segunda frase, quando você fala, produz desespero. E quando produz desespero, você fica ansiosa, depressiva, você fica com sentimento de culpa. É o que eu falei aqui. A couraça protege o quê? Culpa, vergonha e condenação. Então, isso aqui vocês precisam ter muito claro. Porque não é isso. Isso é uma mentira. E aqui que está a diferença entre convicção e acusação. Eu quero explicar a diferença dessas duas palavras para você. Quando você erra, existem duas vozes que podem produzir sensações parecidas,
mas que te levam para lugares completamente diferentes, que é a convicção e a acusação. A convicção diz assim: isso que você fez, fulano, precisa ser corrigido. A acusação diz assim: isso que você fez, fulano, prova muito bem quem que você é. Essa aqui é a maior diferença, tá? A convicção, ela trata do comportamento. E a acusação transforma o comportamento em identidade. Quem está conseguindo compreender o que eu estou explicando aqui? Amém. Por que, gente, que a gente precisa ter muito claro? Porque quando você erra, quando você faz alguma coisa, que seja com teu marido, teu filho, no teu trabalho, com você mesma, até isso você se culpa. Por exemplo, você mentiu. Aí a convicção fala assim: você mentiu. Confesse, peça perdão e corrija e não faça isso mais. A acusação fala assim: você é uma mentirosa. Você mente sempre, você nunca vai mudar. Percebe aqui a diferença? Uma está apontando para arrependimento e a outra está empurrando para vergonha. É aqui que está a revelação. A convicção aproxima você de Deus, enquanto a acusação faz você querer se esconder de Deus. Faz você querer se esconder de Deus. Quem se escondeu de Deus? Quem? Coloca aqui nos comentários. Agora, Paulo chega aos pés. Ele fala: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Paulo diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Vamos pensar na lógica. Você pode saber a verdade e ainda assim não saber caminhar com aquilo que sabe. Por exemplo, você pode saber que Deus está contigo, Deus está comigo. Mas diante de uma crise, você começar a andar como se estivesse sozinho. Você pode saber assim: eu já fui perdoada, perdoado. Mas você continua vivendo como alguém condenado, como alguém que não é filho, que não é filha. Você pode saber assim: ó, Deus cuida de mim. Mas toma decisões desesperadas, como se tudo dependesse de você e não do Senhor. E então chega Paulo e fala o quê? Porque aquilo que você acredita precisa determinar como você anda. Ele fala dos pés. E aqui que está a revelação: a paz não é apenas algo que você sente, é uma maneira de caminhar. O evangelho da paz não significa que sua vida vai ficar tranquila para o resto da sua existência, não. Significa que vai existir, sim, turbulência ao seu redor. Mas isso não precisa determinar a maneira como você se movimenta, como você age. Quando você está no seu interior desorganizada, desorganizado, você começa a reagir a tudo. Quando você está, isso aqui já é uma chave para você identificar se você está desorganizada por dentro ou desorganizado por dentro. Porque quando você está interiormente desorganizado, você começa a reagir a tudo. Qualquer palavra te desequilibra, qualquer notícia muda seu humor, qualquer rejeição muda sua autoestima. Qualquer coisa que vai contra aquilo que você acredita muda sua forma de agir. Então, qualquer dificuldade muda sua fé. Então, o que está acontecendo aqui? Você está andando, mas não está firme. Nessa parte, você está andando, mas não está firme. Isso significa que interiormente está precisando dar uma reorganizada. Vamos pensar em Jesus no barco, tá? Marcos 4. A tempestade está acontecendo, né? Os discípulos estão tudo desesperados. Por quê? Porque Jesus está dormindo. Aí eles acordam e falam assim: mestre, não te importa que pereçamos? Olha o que a tempestade fez. Ela não apenas mexeu o mar. Olha só para você ver o que a tempestade fez. Ela não estava só mexendo o mar, não.
ela mexeu com a interpretação dos discípulos sobre Jesus. Eles chegaram à conclusão assim: se ele estivesse realmente cuidando de nós, isso não estaria acontecendo. Isso aqui é o que, gente? Isso aqui é uma cilada. É uma cilada. A tempestade aqui acabou virando argumento contra o caráter de Deus. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Quantas vezes? Algo acontece na tua vida e imediatamente tu já conclui assim: Deus não está comigo, não. Ou então, meu Deus, cadê você? Cadê o Senhor? Meu Deus, me ajuda, meu Deus. Mas o fato de você estar passando por uma tempestade, seja em qualquer área da tua vida, não prova que Deus te abandonou. Não prova que Deus abandonou o barco. A circunstância mudou. Talvez o Senhor quer tratar alguma coisa, ou em você, ou alguém próximo de você. A circunstância pode ter mudado tudo ao seu redor, sua vida financeira, sua casa, tudo. Mas o caráter de Deus não muda, não. Essa é a paz do Evangelho. Ok? Agora, vamos para o escudo. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quantas vezes a gente ora e fala: Senhor, tira todos os dardos, todas as setas lançadas do inimigo. Presta atenção aqui, gente. Eu quero que vocês prestem muita atenção aqui. Se eu estiver falando rápido, que eu já falei que eu acho que eu falo rápido, vocês dão um sinalzinho aí, tá? Presta atenção. O que é dardo? Não é uma espada. Dardos, eles são lançados à distância. É ou não é? Isso combina muito com a nossa realidade espiritual. Porque nem todo ataque chega como uma situação. Alguns ataques chegam como pensamento sobre a situação. Então, presta atenção. Você recebe uma notícia. O dardo é assim: acabou. Estou perdido. O que é que eu vou fazer da minha vida? Você é rejeitado. O dardo fala assim: você não tem valor. Você é muito difícil. Aquela pessoa que ele escolheu, ou que ele te traiu, ou que ele te trocou, enfim, tem muito mais valor que você. Você erra. O que o dardo faz? Você nunca vai mudar, você vai continuar errando. Você não tem jeito. Você sofre. O que o dardo faz? Deus não está nem aí, olha o que está passando. Aí a pessoa fala assim: ah, Lu, mas eu tenho um escudo. O dardo pode vir o tanto que ele quiser, que eu tenho um escudo. Só que o escudo não impede o dardo de ser lançado, não, gente. Essa é a revelação importante que você tem que anotar. O escudo não impede o dardo de ser lançado. Você não controla todo o pensamento que chega à sua mente. Você não controla isso. Mas não precisa também você tomar posse do pensamento que chega, né? Você não precisa hospedar esse pensamento. Pensamento não é convicção. A gente acabou de estudar o que é convicção. Pensamento não é convicção. Então, sentir medo não significa que Deus te abandonou. Pensar algo de uma pessoa ou de algo que alguém falou que você não concorda não significa que aquilo seja verdade. Sentir vontade não significa que você precisa obedecer essa vontade. O escudo da fé, ele cria distância entre o que chegou e o que será aceito. Entre o que chegou e o que será aceito. E aí você fala assim: tá bom, Lu, se o escudo não impede o dardo, como é que eu vou apagar um dardo? O que eu vou fazer com esses pensamentos que são lançados na minha mente? O que eu faço? Você não vai dizer assim, ó, não vou pensar nisso. Porque quando a gente fala, não vou pensar, que pensa, né? Então, primeira coisa,
Você vai perguntar. Por exemplo, alguém lançou uma palavra, uma coisa negativa. Você vai para onde? Onde que a gente confirma as coisas, se é verdade ou se são falsas? Na palavra. Onde que a gente confirma uma profecia, se é verdade ou se são falsas? Na palavra. Onde que a gente... Então, você vai perguntar assim, o que que Deus diz sobre isso? O que que Deus diz sobre isso? Porque a fé não nega o problema vai existir, sempre vai ter. Mas ela impede que o problema tenha a palavra final. Quem está compreendendo? Estou falando rápido, pessoal? Então vamos para o capacete. Tomai também o capacete da salvação. Por que a cabeça? Por quê? Existe, gente, uma batalha relacionada à maneira como você enxerga. É a maior batalha que existe. A maneira como você enxerga a sua identidade. Quem você é, de onde você veio, a quem você pertence, para onde você está indo. Se eu perguntar para todos que estão aqui, você sabe para onde você está indo? Você sabe quem você é, de onde você veio e a quem você pertence? No final, eu vou abrir, vocês me respondem essas 3 perguntas aí, essas 4, na verdade. O capacete da salvação, a salvação não é apenas você ser perdoado pelo Senhor. Ela também é uma batalha onde você fala assim, minha história não termina onde minha circunstância atual está. Por que que eu estou falando isso? Porque melhor é o fim do que o começo. Isso está lá em Eclesiastes. E eu quero falar isso aqui porque se você usa a sua circunstância atual, que pode não estar boa, que pode fazer com que você tenha uma conclusão errada da sua identidade, você perde a salvação. Entenderam? Isso aqui muda a forma como que você vive o seu presente, como que você atravessa o seu presente. Se você acredita que o presente é tudo, qualquer sofrimento vai se tornar absoluto na tua vida. Mas se existe eternidade, esperança, pertencimento a Cristo, você pode dizer assim: isso é até real, está até acontecendo, mas isso não é tudo. Uma fase da tua vida pode ser difícil, mas ela não é definitiva. Uma perda de um ente querido, de uma pessoa que tu ama, de um amigo, pode ser profunda, mas isso aí não é a sua identidade. Uma porta fechada, um problema, uma porta de trabalho, seja o que for, pode ser doloroso, mas não é o fim da tua história. Tudo isso faz parte de um capítulo do livro e não do livro todo. Faz parte de um capítulo do seu livro, assim como que você viveu lá atrás. Assim como de onde tu veio, da tua história. Então, você precisa tomar muito cuidado com isso. Tomar muito cuidado com a questão da sua identidade. É por isso o capacete da salvação. Porque senão, você acha assim, já fui perdoado, já conquistei minha salvação. E aí você vive uma vida que pode te levar a perder. Que pode te levar a perder. Você tem que prestar muita atenção no que está acontecendo e não levar isso a ferro e fogo sem ir à palavra. E aí vem a espada. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa aqui é a única peça da armadura claramente apresentada como uma arma ofensiva. Mas veja Jesus no deserto. Satanás, o que ele faz com Jesus no deserto? Ele tenta distorcer a realidade, né? Mas Jesus responde assim: está escrito. Está escrito. Não é magia, não é Jesus jogando versículo.
Ele está usando a verdade revelada por Deus para desmontar uma interpretação falsa. E nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. Aqui, em Efésios, Paulo está dando essa orientação. Usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, isso aqui é muito importante. Você não usa a Bíblia para convencer Deus a fazer o que quer. Você usa a palavra para lembrar o que Deus já revelou quando sua mente estiver sob pressão, quando você estiver passando por uma questão de dardos lançados, de cilada. É diferente. Quando o medo diz assim, ó, você está sozinho, Lucineide. A palavra me lembra que o Senhor está comigo. Então, quando vier esse pensamento, eu tenho que declarar em voz alta. Por que eu tenho que declarar em voz alta? Nós também já estudamos isso aqui. O inimigo precisa que você... Ele não precisa de nada, né? Você precisa falar alto para que ele escute. Ele vai ler sua mente. Então, você precisa falar. Ele está lançando a seta. Está lançando. Se você não fala nada, ele interpreta o quê? Sua face, seus movimentos, seu comportamento, né? Quando você fala em voz alta, o Senhor está comigo, pronto, acabou. É a palavra sendo revelada. Quando a culpa diz assim para você, ó, não existe retorno, você está perdida. A palavra aponta para a graça. Não existe perdido para o Senhor. Quando a tentação diz assim, ó, vai lá, você precisa disso. A palavra revela que você não precisa obedecer a todo desejo. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Entendeu, gente? Vocês estão entendendo? Agora, eu quero falar da parte que quase ninguém fala, mas que está aqui no texto. Que quase sempre é tratada assim rápido, o povo lê rápido, que é a oração. Paulo fala assim, ó, orando em todo tempo no Espírito. O povo pula essa parte. E por que que isso aparece no final? Por quê? Porque você pode conhecer a verdade e ainda precisar de direção para aplicar. Você pode ter fé e ainda precisar de discernimento. Você pode saber o que é certo e precisar de força para obedecer. Pensa num soldado. Pensa aí em soldado. A armadura protege o soldado. Mas imagine um soldado completamente equipado num campo de batalha, sem receber nenhuma instrução do comandante. Ele tem lá o equipamento dele, ele tem o treinamento, ele tem armas, mas ele não sabe para onde ir, quando que é para avançar, quando que é para parar, o que está acontecendo, qual que é a estratégia. Você entendeu? A armadura não substitui comunicação. Da mesma maneira que, para nós, conhecimento espiritual não substitui relacionamento com Deus. Não adianta você ter todo o conhecimento espiritual, eu ter aqui uma escola, academia do reino, eu ter todo o conhecimento, estudar, fazer teologia, fazer bacharel, estudar, fazer tudo, viver disso. E não ter relacionamento no meu secreto. Isso não vai substituir. Quando Paulo fala assim, ó, orando em todo tempo, não significa que é para você passar o dia inteiro ajoelhado, não. Porque tem gente que fica assim, como eu vou orar o tempo todo, Lu? Tem hora que não dá nem vontade de responder umas perguntas que vêm para mim. Vocês têm noção do que eu escuto? Tem hora, não. Mas quando Paulo fala, orando em todo tempo, significa viver com o coração voltado para Deus durante o dia. Antes de responder para uma pessoa, você fala assim, Senhor, me dá sabedoria, Pai. Antes de você tomar uma decisão precipitada, pelo seu julgamento ou pelo que você ouviu falar, pergunta para o Senhor, Senhor, me mostra o que eu não estou conseguindo enxergar, Pai. Me mostra, Pai. Antes de reagir, pergunta assim, Senhor, governa a minha boca. Quando você estiver confuso, fala, Senhor, me dá discernimento.
Quando você estiver tentado, você fala, Senhor, me fortalece. Quando você receber uma vitória, você fala, Senhor, obrigado, obrigado, obrigada, Jesus, eu te amo, obrigada, Senhor. Isso é uma vida de oração. Isso é uma vida de oração. É você estar voltado para Deus durante o seu dia. E aí eu volto para a grande pergunta. Por que que Deus deixou essa armadura para nós? Por que, gente, que Deus deixou essa armadura para nós? Deus sabe que você viverá em um mundo onde constantemente haverá vozes tentando te dizer quem você é, o que você deve desejar, o quanto você vale, o que você precisa fazer para ser feliz, o que você deve temer nesse mundo, nessa vida, o que você deve aceitar, o que você deve abandonar. Vai ter sempre pessoas, vai ter sempre vozes tentando te dizer isso. E Deus diz assim: não permita que o ambiente seja seu senhor. Não permita que outras pessoas sejam o seu senhor. Porque nós, hoje, nós vivemos em uma época em que as pessoas são bombardeadas diariamente por rede social, por opiniões. Gente, olha, hoje eu compartilhei um vídeo aqui, eu acho que foi com a Marjô. Eu não sei nem se ela já viu ou não. Mas eu compartilhei um vídeo com ela, é porque ela compartilha direto comigo, lá no direct, e acaba que ela tá primeira lá e vai lá e compartilha para ela também, né, Marjô? Eu não sei se ela viu, mas, gente, teve uma igreja que estava ungindo as pessoas e dizendo assim: no mundo espiritual, você não é mais, vamos supor, não é mais Marjorie Caetano, você é apóstola não sei o quê, não sei o quê. Aí mal pingou o óleo, a Marjorie já estava caindo, toda tremendo, sabe? Uma coisa assim. Aí foi para outra pessoa. Você, no mundo espiritual, você não é mais conhecido como Pedro, não sei o quê, não sei o quê. A partir de hoje, você é apóstolo, bispo. Gente, vocês acham que é assim que funciona o mundo espiritual? O povo está brincando com Deus demais. O que tem de pessoas se intitulando apóstolo, apóstola, profeta? Você acha que é assim? Profeta sai brotando? Não é, isso é um chamado de Deus. Isso é um chamado forte e poderoso. Você ter profecias é diferente de você ser profeta. Ter dom de profecia não é ser profeta. Ter dom de apostolado não significa ser apóstolo. Apóstolo é aquela pessoa que constrói igrejas, que tem várias igrejas, entendeu? Tem uma aqui, tem uma na cidade tal, faz congresso, faz um monte de coisa. Ele tem todos os 5 ministérios. Ele tem o ministério de profeta, de pastor, de evangelista, de mestre e de apóstolo. Ele tem que ter todos, ele tem todos os. Não é assim, gente. Hoje o povo está brincando com as coisas do Senhor. Então, por que que isso aqui está falando não permita que o ambiente seja o seu Senhor? Porque o que tem de gente dando opinião, o que tem de gente que o Senhor falou que falou isso comigo, falou aquilo comigo. Não é assim, não. Não é assim, não. É muita comparação, é muita notícia, muitos influenciadores, é muita pressão. E muitas vezes a pessoa pensa assim: eu estou escolhendo. Mas ela está escolhendo, não, ela está sendo, ela está absorvendo aquilo que ela recebe todo dia. Por isso que aquele dia que eu estava conversando aqui com vocês, eu falei, faça uma limpa no Instagram de vocês, nas redes sociais de vocês. Entra lá em quem você está seguindo e faz uma limpa. Aquela pessoa que não te agrega e que não te traz conhecimento nenhum, você está seguindo para quê? Porque o que é ser seguidor? Quem quer os seguidores de Jesus? O que significa a gente ser seguidor de Jesus? A gente concorda com aquilo que a pessoa está falando, a gente admira aquilo que a pessoa está falando, admira tanto que está seguindo e está vendo todo dia. Está perdendo tempo do dia para assistir
fulano, ciclano. Mas talvez esse tempo que você está assistindo fulano e ciclano, você não tem com o Senhor. Então, eu estou falando aqui porque eu estou sentindo de falar. Porque, gente, é preciso a gente saber quem que a gente vai seguir, porque senão a gente fica doida. Uma pessoa fala uma coisa, a outra pessoa fala outra, a gente fica doida. A gente ficou doida. Eu saí de vários grupos que não me agregam em nada. Eu estava em um grupo que tinha um negócio de dia profético. Todos os dias eles entravam em uma sala profética de oração. Todo dia tem isso, às 10 horas. E aí tinha louvor, era como se fosse uma vigília, mas ficava o dia inteiro. Eu até perguntei para quem compartilhou comigo assim, gente, esse povo não trabalha, não? Porque ela me mandava toda hora o link e falava, cadê você, Lu? Cadê você? Eu falei, mas esse povo não trabalha? Porque assim, não dá para entender, é o dia inteiro falando profecia, falando. Eu falei, não, eu vou sair disso. Eu vou sair disso. Hoje não tá, a gente está podendo nem ir em qualquer igreja, a gente tem que escolher muito a igreja que a gente vai. Por quê, gente? Parece de Deus. O pior é isso, parece de Deus, e a pessoa fala de uma forma que te convence. Só que o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar o quê? O fruto. A gente sempre tem que olhar o fruto. Sempre tem que olhar o fruto. Então, até pulei o que eu estava falando, nem era sobre isso, mas enfim, né? Tu tem um porquê. Talvez alguém precisava ouvir. Amém? Então, vamos voltar aqui. Quem é que está ensinando você a interpretar a sua própria vida? Quem é? É Deus que está te ensinando a interpretar a sua própria vida? A sua história? Porque tem gente que fica o tempo todo voltando lá atrás da história. Eu vivi isso, eu vivi aquilo, eu sofri. É a sua ferida? Seus bloqueios? É a sua família? Seus medos? É a rede social? É a opinião das pessoas? Seu fracasso, seu passado? É importantíssimo você saber isso, tá? Porque quem controla sua interpretação frequentemente controla sua reação. Preste atenção nisso. Por exemplo, você manda uma mensagem para alguém. Aí a pessoa visualiza e não responde. O fato é, ela não respondeu. A sua mente começa a pensar assim, ela está me ignorando. Por que ela não respondeu? Ela está online. Depois a sua mente fala, ela não gosta de você. Depois, ninguém se importa comigo. Depois, eu sempre sou deixada de lado. Olha o caminho. Um pequeno fato virou uma narrativa gigantesca. É exatamente aqui que você precisa da armadura. Qual que é a verdade disso tudo aqui? Você pode falar assim, eu não sei porque ela não me respondeu. A verdade é essa. Qual que é a paz? Eu não preciso reagir imediatamente. Qual que é a fé? Minha segurança não depende da resposta dessa pessoa. Qual que é a salvação? Minha identidade não está nessa conversa. Qual que é a palavra? Eu não vou alimentar pensamentos que Deus não me ensinou a alimentar. Lembra que a palavra é sempre a verdade que Deus disse para você. E o que Deus disse para você está na Bíblia. E qual que é a oração? Que é a parte que a gente sempre pula. Senhor, guarda meu coração de interpretação precipitada, Pai. Isso é usar a armadura de Deus. Quer uma outra situação? Você recebe uma crítica. Aí a pessoa fala assim, você precisa melhorar, fulano. Imediatamente nasce uma coisa na tua mente assim. Ela está dizendo que eu sou incompetente, que eu não sei fazer, ela faz melhor que eu. A armadura pergunta qual que é o fato. A armadura sempre vai fazer essa pergunta, qual que é o fato? Porque talvez exista ali algo para você aprender. Então, a verdade impede você de transformar qualquer crítica que vierem falar de você em identidade. A justiça impede a condenação. A paz impede que você tenha uma reação impulsiva.
Se você está tendo uma reação impulsiva, precisa trabalhar a paz. Se você está tendo condenação, precisa trabalhar a justiça. A fé mantém sua segurança em Deus, é o escudo da fé. A palavra te orienta para a sua resposta. E a oração é sempre você pedir sabedoria. Então, a armadura de Deus para nós não impede da gente receber uma crítica, não. A gente vai receber, mesmo com o capacete da salvação, mesmo com o escudo, a gente vai receber os dardos. Lembra? Eles são lançados à distância. Mas ela impede que essa crítica, que o que falaram, destrua você. Por isso você precisa se revestir da armadura de Deus todos os dias. Quer uma outra situação? Uma tentação aparece na tua vida. E existe uma mentira muito comum aqui, que é a pessoa fala assim, ó, se eu estou sentindo, então eu preciso fazer. Se eu estou com vontade de comer, eu vou comer. Não. Sentimento não é o seu senhor. Desejo não é ordem. Impulso não é direção. Entendeu? Não é porque você está sentindo que você precisa fazer. E é aqui que entra a armadura de Deus. Porque a palavra estabelece limite. A fé te lembra que obedecer é possível. A oração busca o quê? Força, sabedoria. A paz impede o impulso novamente, a pressa. A verdade desmonta toda justificativa. Aí a gente chega no final do texto, que fala assim, ciladas. Ciladas. Uma cilada é diferente de um ataque, tá? A bala de uma arma, você vê, certo? Uma armadilha, você não deveria perceber ela. Entendeu a diferença? E talvez alguma das maiores batalhas espirituais da nossa vida não tenham nenhuma aparência espiritual. Elas chegam assim, é só dessa vez. Não tem nada demais, não. Não tem nada a ver. Todo mundo faz isso. Ou ela chega assim, eu mereço. Eu vou fazer sim porque eu mereço. Outras vezes ela chega assim, depois eu resolvo. Eu vou fazer agora, depois eu resolvo. Isso é cilada. Quer uma comum? Deus conhece meu coração. Cilada. Eu não preciso perdoar, não, já perdoei já. Eu sou assim mesmo. Gente, uma pequena concessão desorganiza a tua vida. É uma cilada, é uma brecha que você abre para o inimigo agir. Por isso que a armadura é necessária antes da crise. Antes da crise. Todo dia tem que vestir, revestir. Não tem que ser na hora da crise ou depois da crise. Porque quando você está no meio da tentação, muitas vezes você já está emocionalmente comprometido. Emocionalmente, você já está com uma opinião formada daquilo que falou, você já está com um ranço daquela pessoa. Então, não pode ser no meio da crise, entende? Você vai querer justificar aquilo que você deseja. Por isso que a verdade ela precisa ser estabelecida antes. Você precisa orar antes, pedir ao Senhor para tirar isso, para tirar todo o dardo que foi lançado na tua mente. A palavra ela precisa vir antes, estar dentro antes. Então, é sobre isso, gente. A nossa aula de hoje é sobre você não colocar armadura quando a guerra começa. É você viver todos os dias revestido antes de perceber que qualquer coisa entrou em guerra na tua vida. Porque tem batalhas que só ficam evidentes para nós depois que a gente já está lá no meio da guerra. Depois que a gente está no meio. E Paulo diz assim, não temos que lutar contra carne e sangue. Isso significa o que eu coloquei aqui nessa música. Eu coloquei essa música mais pela mensagem que ela passa. Que seu marido não é seu inimigo, sua esposa não é seu inimigo, seu filho não é seu inimigo, seu colega não é seu inimigo. A pessoa que te feriu não precisa se tornar o centro da sua guerra.
Isso significa que quando você passa a enxergar alguém como o vilão da sua história, pode começar a justificar as atitudes que normalmente antes você não aceitaria. Por exemplo, alguém te trata com arrogância, né? Aí você começa a pensar assim, nossa, essa pessoa é horrível, ela merece uma resposta. Na atrevida, eu vou dar uma resposta para ela. Aí você começa a passar a humilhar essa pessoa, falar mal dela. Entendeu agora? Quando você transforma pessoas em inimigos, você começa a agir exatamente como aquilo que você diz que combate. É isso que eu estou querendo dizer. Você é uma pessoa que fala que combate humilhação, que não pode falar mal do outro, que, né? Mas aí, quando você trata uma pessoa como seu inimigo, como o vilão da sua história, você começa a agir exatamente como aquilo que você diz que combate. Então, era sobre isso. Aqui no final, termina com oração. Por quê? Porque Deus não quer apenas nos proteger do mal. Ele quer proteger você de se tornar semelhante ao mal que você sofreu. Se você foi ferido, não permita que a ferida determine o seu futuro, seu presente, seu caráter. Se você foi traído, não transforme essa traição em uma autorização, em uma licença para você trair também. É por isso que a batalha espiritual é muito profunda. É muito profunda. Amém, pessoal? Eu quero que vocês agora anotem no caderninho as perguntas para você fazer um diagnóstico. Não quero que vocês pensem nas peças da armadura, tá bom? Pense onde você está mais vulnerável hoje na tua vida. Onde você está mais vulnerável na tua vida hoje. Talvez alguém esteja tentando roubar a sua verdade. E você começou a acreditar em algo que Deus nunca disse sobre você. Talvez sua culpa esteja atacando o seu coração. E você transformou um erro que você fez numa identidade. Talvez você tenha perdido o chão por causa de um filho, de um marido, de um relacionamento. Mas qualquer circunstância controla o seu estado emocional. Talvez todos os dardos que estejam entrando aí na tua mente, você acredita em todo pensamento que aparece. Então, é para você se perguntar assim: Senhor, onde está o inimigo? Eu estou vulnerável onde? Eu estou vulnerável onde? Porque discernimento espiritual não é você viver procurando demônios o tempo todo, não. É você viver perto de Deus para reconhecer o que é verdade, o que é mentira, o que é tentação. O que é sim e o que é não e o que é nunca. O que é emoção, o que é sabedoria. Ah, eu agi por emoção. Eu agi por impulso. Ah, eu agi por sabedoria. O que é medo? O que é direção? Então, talvez você tenha entrado nessa aula pensando assim, hoje eu vou aprender a guerrear, porque hoje vai falar sobre a armadura de Deus. Mas talvez Deus queira que você descubra algo muito maior. Por isso eu falei que nossa aula seria diferente. Porque hoje você vai aprender a permanecer. É isso. Porque vai ter dias que você não vai ter resposta. Vai ter dias que você vai ser criticado, vai ser tentada. Vai ter dias em que você irá perder, que você será incompreendido. E nesses dias, Deus não está pedindo, prove que você é forte. Ele está pedindo, fique firme. É isso que está aqui na palavra. Lembra que a gente viu lá no início?
Fique firme, firme, esteja firme. Então, as perguntas de hoje é a seguinte: qual mentira tem tentado substituir a verdade dentro de mim? Qual mentira tem tentado substituir a verdade dentro de mim? Qual ferida está tentando decidir quem eu vou me tornar? O que atualmente tem roubado minha paz? Qual pensamento eu tenho aceitado sem verificar se ele é verdadeiro? Minha identidade está em Cristo ou naquilo que as pessoas dizem sobre mim? Quando eu sou pressionado, eu corro para a palavra ou eu corro para as minhas emoções? Nossa, essa é forte, hein? Eu vou repetir. Quando eu sou pressionada, eu corro para a palavra ou para as minhas emoções? Quando não sei o que fazer, minha primeira reação é oração ou perda de controle? Se a batalha de hoje não é para destruir minha vida, mas para me deslocar de Cristo, de qual lugar Deus está me chamando para não sair? Vou repetir. Se a batalha de hoje não é para destruir sua vida, mas sim para te tirar de Cristo, de qual lugar Deus está te chamando para não sair? Não entendi. Às vezes, o maior perigo é fazer você sair de uma posição espiritual que você deveria permanecer firme. Então, por exemplo, uma injustiça pode tirar você do perdão. Uma espera pode tirar você da fé. Uma crítica pode tirar você da identidade. Uma palavra de uma pessoa pode te afastar de uma pessoa que Deus colocou na tua vida. Uma tentação pode tirar você da santidade. E assim vai. Amém? Então, hoje, a armadura de Deus está dizendo para você: permaneça em Cristo. Essa é a chave da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. A Josi está pedindo para eu postar no grupo, seria as perguntas, Josi? Eu falei rápido, né? Seria as perguntas? Tá, eu vou colocar igual da outra vez. Eu vou pegar as perguntas e vou colocar lá no grupo para vocês, amém? Porque aí vocês possam fazer num caderninho e possam fazer uma reflexão, né? Uma reflexão. Porque o que o inimigo mais quer, gente, primeiro, é afastar de nós as pessoas que vão nos levar para Cristo. É fazer com que a gente pegue ranço, não concorde, com que a gente brigue, com que a gente, sabe, é isso, a primeira coisa que ele quer fazer é afastar das pessoas que levam a gente para Cristo. Segunda coisa que ele quer fazer é fazer você brigar. Não, a primeira coisa é a sua identidade. Identidade. Depois é a verdade, né? Que é fazer você te afastar da verdade, daquele que Deus uniu, daquele que vai te fazer crescer. Então, você tem que fazer o quê? Lutar contra os dardos inflamados na tua mente. Prestar atenção nas ciladas. Amém? Eu vou deixar também o mapa mental para vocês, que vai ser muito claro, né? Eu tô com um pouquinho não sei se vocês perceberam na voz ou não, mas eu tô com um pouquinho da garganta bem, um pouquinho inflamada, tá? Então, vocês não reparam muito hoje, não. Tinha que falar isso não no início, né? Não agora, mas tá bom. Carla, a palavra agora é com você, tá, minha querida? Carla vai fazer uma oração para nós, em nome de Jesus. Amém. Oremos então. Soberano Deus e eterno Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Pai, quero te render graças, Senhor, por mais um dia, pelos teus feitos sobre as nossas vidas, Senhor. Quero te render graças, Senhor,
por mais uma noite de live, Senhor, por mais uma noite, Senhor, de aprendizado, Pai. Deus continua, Senhor, nos capacitando, vai abrindo a nossa mente, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vai assim, Senhor, nos dando a tua sabedoria, a tua graça, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para que cada vez mais, Senhor, estejamos mais perto de ti, fazendo o que te agrada, fazendo a tua vontade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E que cada vez mais, Senhor, as nossas vestes, meu Pai, estejam brancas para ti, Espírito Santo de Deus. Vem assim, Senhor, nos visitando. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não te agrada sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Nos modela, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Vem, Deus, haja a nosso favor, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá graça, nos dá entendimento, Senhor. Aquilo que não sabemos, Senhor, como agir, Pai. Ministra, Senhor, nos dá a tua sabedoria, Senhor, fala conosco através da tua palavra, Pai, em nome de Jesus, seja através dos sonhos, meu Deus, seja através de alguém, Senhor, que às vezes, Senhor, usa pessoas para falar com a gente, Senhor. Às vezes não temos discernimento espiritual, mas nos ajuda, Senhor, a- para que os nossos ouvidos, Senhor, estejam assim suave a ouvir a tua voz e com o teu discernimento, Senhor, saber que é o Senhor que fala com cada um de nós, meu Pai. Deus, nesta noite eu te peço, Senhor, nos reveste com as tuas armaduras, Senhor, como já foi falado aqui nesta aula, Pai, do fio de cabelo até a planta dos pés, meu Deus. Reveste o nosso coração, que na tua palavra diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede saída da vida, meu Pai. Tira toda a tristeza, toda a raiz de amargura, tudo que não te louva, que não te agrada, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Cada vez mais, Senhor, possamos ter o teu brilho, o brilho de Cristo, que cada vez mais, Senhor, possamos ter, assim, o teu aroma, Senhor, que cada vez mais, Senhor, a gente possa pregoar com a verdade as tuas boas novas, que a gente possa impactar a vida de outras pessoas que estão próximos de nós, Pai. E aquelas também, Senhor, que muitas vezes estão longe, mas que o Senhor nos ministra para a gente orar, levar uma palavra, levar uma oração, Espírito Santo de Deus. Nos conduz, Senhor, no teu caminho, na tua graça, Pai, em nome de Jesus. Te peço, Senhor, cada um que está aqui nesta live, Senhor, visita de maneira poderosa, visita, Senhor, de uma maneira especial, Senhor, em nome de Jesus. Que cada um venha crer que tudo está no teu controle, que nada tem fugido do teu controle, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor é calmaria em meio à tempestade, Senhor. Dá paz, Senhor, paz de espírito, derrama o teu bálsamo de Gileade, derrama a tua unção de cura, Senhor, em nome de Jesus. Vai assim, Espírito Santo de Deus, neutralizando todo dado inflamado, meu Pai, toda inflamação sobre o corpo, sobre as artérias, sobre as musculaturas, Espírito Santo de Deus. Repreende, Senhor, todo pânico, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Repreende toda tristeza, toda amargura de alma, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. É o que eu te peço, Senhor. Nos visita, Senhor, esta noite de maneira especial, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E continua, Senhor, fazendo os teus prodígios e as tuas maravilhas nas nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Quero te render graças, Senhor, pelos teus feitos, Senhor, porque muitas vezes somos tão imperfeitos, Senhor, mas a tua fidelidade, Senhor, é para com as nossas vidas, Senhor. Glória a Deus, Pai, porque o teu amor é tão incondicional, Senhor, que o Senhor não nos vê da maneira que às vezes a gente olha ao próximo, Pai, com um olhar julgador, porque o que eu venho me falando sempre esses dias, meu Pai,
que às vezes estou tão cansada, Senhor, tão cansada. E já pensou se o Senhor, no seu cansaço, tivesse o cansaço e não quisesse me abençoar porque está cansado, meu Pai? Mas somos carnes, o Senhor conhece, o Senhor esquadrinha a nossa mente, o nosso coração, sabe das nossas limitações, e a tua graça é com cada um de nós, e o teu amor incondicional, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor incondicional, Senhor. Obrigado, Senhor, por sentirmos a tua presença e no teu colo altíssimo, se sentir, nós podemos nos sentir seguras, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pai, mais uma vez eu quero te pedir, se aqui tem alguém, Senhor, que está assim com a tristeza no coração, derrama, Senhor, a tua unção de alegria, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E que essa pessoa venha crer, Pai, que nada tem fugido do teu controle, Senhor. Que apenas às vezes, Senhor, temos que passar pelo teu processo, meu Pai, para viver o teu propósito, Espírito Santo de Deus. Mas que as lutas não nos matam, mas apenas é uma maneira de cada um de nós chegar mais perto de Ti, Espírito Santo de Deus. Eu oro, Senhor, e te agradeço pela vida de cada um que aqui está, pela vida de Lu. Obrigado, Senhor, por ela se colocar na brecha. Obrigado, Senhor, por ela se disponibilizar, Senhor, em meio às enfermidades, em meio ao cansaço. Está aqui, Senhor, pregando as tuas boas novas, trazendo conhecimento para as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Supre as necessidades da tua filha, Senhor. Ok? Na tua palavra diz, né? Cuida das minhas coisas, porque das tuas eu tenho cuidado. Então, Senhor, continua cuidando das coisas dela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor sabe o que é que ela necessita. Te apresento agora a casa dela, os celeiros dela, Pai. Derrama a tua unção de multiplicação, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. De multiplicação, Senhor. E vai assim, Pai, aquilo que está fora do lugar, coloca no seu devido lugar, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer, Espírito Santo de Deus. E eu te louvo, te agradeço por ter conhecido ela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Te apresento também, nos dá uma noite de sono reparador, Pai, que seja tudo para a glória do teu santo nome, Senhor. Assim também como nosso dia amanhã, Senhor, que prevaleça a tua vontade sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, te entrego nas tuas mãos esta oração, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém.